As suas resoluções de ano novo incluem cuidar melhor do seu dinheiro? Então olha essa promoção do Genial Educação. Preparamos combos exclusivos para você que busca organizar suas finanças ou deseja se tornar um investidor ou trader com resultados reais. No combo iniciante, você terá acesso aos cursos de organização financeira, renda fixa e como investir seu dinheiro. Já no combo investidor, reunimos os cursos de ações, valuation e operações estruturadas. E no combo trader, você vai mergulhar no universo da análise técnica, opções e setups matadores. E aí, tá pronto para mudar sua relação com o dinheiro e fazer 2024 um ano excepcional? Então eu te espero nos cursos da Genial Educação. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é dia 2 de janeiro, terça-feira. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code aqui para o chefe saber que você gosta da gente. Feliz ano novo para todo mundo, vinde amarelo, muito dinheiro, muito ouro para gente. Inxalá, muito ouro em 2024 para nós e para vocês também. Muito obrigada por estar com a gente mais um ano. Vamos lá, agora apresentar os meus meninos aqui. Roberto Motinho está de folga, tá, meus amigos? Então, amanhã, de manhã, volta Roberto Motinho, mas temos aqui este bravo analista Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem? Tudo bom, Denise? Boa tarde, Vitão. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Bolsa hoje amanhecendo nessa terça-feira com cara de segunda, bolsa em queda. Depois de um ano de 2023 que podia ser pior, mas novembro e dezembro acabaram salvando. Hoje, com as peças do tabuleiro ali se mexendo, bolsas globais também, de certa forma, caindo, a gente vai entrar nos detalhes. Algumas notícias do mundo corporativo acabaram fazendo bastante preço. O Vilegas até comentou sobre Sequoia aqui no Morning Call. Sequoia subindo mais de 90% ao longo do pregão. A gente tem algumas coisas para falar também do setor de petróleo. A aviação, que acabou figurando hoje na ponta negativa, mas a gente entra nos detalhes ao longo do programa. Já vou deixar aquele convite para você que está em casa começar 2024 de maneira diferente, mandando uma pergunta aqui no chat, qualquer assunto, qualquer tema que eu souber responder, responderei com o maior prazer. Se não souber, também não vou enrolar ninguém. Exatamente, mas já estão chegando perguntas, já tem pergunta do Amaury, nosso amigo ginecologista, não, ele é pediatra. Pediatra, daqui a pouquinho eu te passo a pergunta dele. Aqui desse lado, a gente tem excepcionalmente na terça, porque geralmente ele vem nas segundas, né? Vitor Gonçalves, assessor de investimentos, especialista em operações estruturadas. Tudo bem, Vitor? Tudo jóia. Boa tarde para todo mundo, meninos. O que você vai falar pra gente hoje? Cara, hoje tem bastante coisa. Na verdade, a ideia hoje é mostrar para vocês como entrar na bolsa de uma maneira um pouco mais conservadora, aproveitando esses gatilhos de alta e também algumas outras estruturas ali para você ter um retorno um pouco maior sobre a tua posição de renda variável. Perfeito. E hoje também temos o Daniel Souza, que é o nosso head de internacional, que ele sim vem às terças-feiras. Semana passada ele estava de home office, mas hoje ele está aqui. Daqui a pouquinho ele está com a gente. Quem já está aqui é a dupla dinâmica. Temos Guimas e temos Lucas. Tudo bem, gente? Tudo! Deilson Leite de férias merecidas. Vamos lá, Igor Bastos, o que aconteceu? Como é que foi o primeiro pregão do ano da Bolsa? A Bolsa voltando aos 132 mil pontos, caindo aí aproximadamente 1,3% no dia de hoje. Tivemos pouquíssimas altas. Na verdade, a gente consegue contar no dedo aqui dentro do Ibov, que teve sua carteira rebalanceada, né, com a inclusão de Transmissão Paulista dentro do índice Bovespa. Apenas 8 empresas figurando no campo positivo. E quem lidera aqui o pregão na ponta da alta é Petrobras, com 1,10% de alta. A gente tem aqui se alternando ainda Raízen, Petro 3, Vibra, empresa de distribuição de combustível, BB Seguridade, que também tem um movimento correlato ali com a abertura da curva de juros, estão figurando entre as mais altas. E uma empresa que acaba sendo um destaque e vai na contramão do setor, né, a Semin, que mais uma vez figurando aqui entre as maiores altas, embora tenha uma correlação aí negativa com a curva de juros subindo, Semin caindo, a curva abrindo e Semin subindo, o que na verdade ocorre geralmente ao contrário, né, porque é uma empresa tem um crescimento lá na frente, e aí também o mercado atento a tudo que está acontecendo lá na China, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, os pacotes de estímulos vieram, estímulos agora ao setor bancário para suportar toda a cadeia ali de crédito, as famílias para continuar induzindo
o motor ali de consumo a aço, basicamente na economia chinesa, não parar a máquina, né? Então, Semin acabou se beneficiando, Vale também está quase no 0 a 0 ali, muito próximo também, mas Semin acabou ficando no campo positivo. Do lado negativo, a gente tem as empresas de turismo, aí a gente ontem aconteceu um acidente lá na Ásia, né, no Japão, envolvendo uma aeronave, isso geralmente acaba trazendo um pouco de ruído, o mercado também se preocupando com a questão do do possível fim das isenções aí de PIS e COFINS que as companhias aéreas têm, né, que está estendido até 2026, agora que pode ser derrubado aí pelo presidente Lula, então muita gente com um certo receio, de acordo com as discussões relacionadas à LDO, vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, mas hoje com o petróleo respondendo ali, o câmbio também respondendo de maneira altista nesse primeiro pregão do ano, as companhias aéreas, incluindo a Azul aqui, liderando as maiores quedas, tá? E hoje a gente teve uma notícia envolvendo todo o programa de reestruturação da Sequoia, que é uma companhia de logística, a gente acaba acompanhando aqui de maneira secundária. O Sequoia que divulgou no dia 28, que foi o último pregão do ano, depois do pregão, depois do fechamento do mercado, que havia chegado ali num plano de reestruturação das suas dívidas com seus principais credores, que iam exercer o direito de troca da dívida por ação, por participação na empresa, e agora a Sequoia anunciou aí um processo de fusão com a Move3, no intuito de se tornar uma das maiores empresas de distribuição de mercadorias, né, no que a gente chama de last mile, que é o mercado da ponta do CD para casa das pessoas. Então o Sequoia, no movimento aí de fusão, uma grande fusão, as ações disparando mais de 90% no dia de hoje, até onde eu vi 92%. Mas lembrando que Sequoia caiu quase 95%, então para recuperar todo o movimento de alta desde a última emissão de ações, do último follow-on, precisa subir mais de 1000%, aí, se não me engano. Então o mercado ainda com um certo ânimo, mas tem muito chão pela frente, tá? Vou pedir para o Guimas jogar na tela, só para ilustrar para vocês rapidamente as maiores altas e as maiores baixas. Vocês conseguem ver que a gente ainda tem uma certa alternância aqui, porque o terminal está aqui 5,54, a gente obviamente está entrando aqui no final do pregão, então ainda não tem definido, mas JBS é a maior alta do dia. JBS acaba se beneficiando um pouco desse cenário de câmbio. Eu acho que é uma coisa muito mais posicional do que ligada a qualquer tipo de fundamento. Ela ficou um pouco para trás depois de que Minerva, Marfrig acabaram andando, e a própria BRF também andou. Hoje, com o movimento de dólar, acho que pode ter tido uma colaboração aqui nessa alta. Então, o JBS figurando como a maior alta do dia, mas uma alta bem modesta, né? Petrobras, segunda maior alta, 1,10. Também é uma empresa que andou menos nesse movimento que a gente viu de recuperação do petróleo depois desse movimento intenso de queda, né? Então a gente teve um movimento de redução, a gente teve produção saindo nos Estados Unidos, os estoques sendo divulgados, a gente já vinha no movimento de queda do petróleo, teve uma leve recuperação e Petrobras acabou ficando um pouco para trás, hoje subindo aí, descolando dos principais pares. Aí a gente tem Raízen como a terceira maior alta do dia, 0,99, Petro 3 acaba acompanhando a própria Petro 4, temos Vibra como a quinta maior alta do dia, 0,83, e aí fechando aqui o top 8, que foram as únicas empresas que fecharam em alta, Semin, BBSEG e Ultrapar. A Vale ficou aqui quase no 0 a 0, 0,18, então esse estrago poderia ter sido muito maior caso o Vale tivesse caído um pouco mais, né? E quem figura na ponta negativa é o setor de turismo. Turismo, basicamente, de tecnologia. Na verdade, turismo, consumo discricionário e tecnologia. Movimento de alta nas curvas de juros, nos vencimentos mais longos. Existe uma preocupação, o fiscal brasileiro deve gerar uma volatilidade agora nos primeiros meses do ano, enquanto a gente não tiver alguma definição de como que vai se direcionar essa diretriz de orçamento do governo. O governo preocupado em como equalizar a sua busca por aumentar gastos e, ao mesmo tempo, arrecadação limitada, né? Então existe toda uma discussão ali relacionada ao quanto que o governo consegue fazer, né, para aumentar. Obviamente isso vem via aumento de imposto, mas existem alguns outros mecanismos que o governo está tentando acessar. Ele está tentando renegociar basicamente passivos tributários que as grandes corporações tinham com a União, já fez alguns fins de isenção de imposto, está adicionando imposto de importação de carro, importação de placa solar. Inclusive, a gente teve na manhã de hoje o Geraldo Alckmin falando sobre isso, né? Subsídios à indústria para poder
custear esses subsídios, né, que ele chamou lá de depreciação super acelerada, que você tem as empresas do segmento industrial que estão atuando ali em produção de bens para energias renováveis ou ligados a uma cadeia mais verde, né, como ele chamou. Essas empresas do setor industrial, do setor de bens de capital, vão ter ou vão poder usar o artifício da depreciação super acelerada, que no final das contas é uma maneira de você contabilmente pagar menos imposto. Você consegue depreciar, diminuir seu lucro tributável, assim você paga menos imposto, não tem o mesmo efeito na geração de caixa, então você acaba tendo um ganho ali de geração de caixa limpa, né? Essa é a que a gente pode colocar dessa maneira. Então, tudo isso tem um preço. Se você está dando subsídio de um lado, você precisa custear do outro, o governo aí procurando mecanismos. E aí, justamente veio essa discussão à mesa sobre as isenções que o setor aéreo tem em relação a PIS e COFINS, né, que foi estendida para o transporte de passageiros até 2026, num programa de parcerias ali para a recuperação do setor depois da pandemia, que fez um estrago grande. Na nossa visão, a gente acredita que isso não deve acontecer, tá? Isso foi assinado e já está, entre aspas, já está no orçamento para 2020, até 2026, né? Então isso já está dentro do pacote de gastos, mas mesmo assim, a Azul e Gol sofrendo um pouco mais, um pouco além dessa alta do câmbio que a gente viu no dia de hoje, tá? Eu já vou pular aqui para o movimento de curva de juros e dólar, só para ilustrar. É uma alta, mas não é uma alta tão expressiva. A gente está falando de uma abertura aqui na curva, nos vencimentos mais longos, no 9, 10 anos, de quase 10 pontos, está entre 7 e 8 pontos aqui, nas maiores altas. Se a gente for pegar aqui, está 8,70, então quase 9 pontos de alta. Mas isso acaba trazendo um certo mau humor aí para os ativos que a gente fala que são um pouquinho mais arriscados ou tem uma correlação inversa mais intensa com o juro longo, né? Então você tem construção civil, consumo discricionário, até empresas bastante alavancadas, como é o caso da Vamos, acabam figurando entre maiores quedas no dia de hoje. E o dólar a 4,92, quase aqui 1,33 de alta, acaba também machucando as empresas desse segmento. Passando para a visão setorial, quem acaba se salvando é a energia aqui, puxado por Petrobras, né? Vocês viram ali, o Ultrapar também acaba entrando, Vibra, essas empresas de distribuição de combustível, Raízen, mas foi o único setor aqui que se salvou na visão consolidada. E na ponta mais negativa a gente tem Healthcare, que é basicamente saúde e tecnologia da informação. Aí no meio tem aqui real estate, consumo discricionário, indústria acaba sendo puxado por aquela queda forte ali de Vamos que está aqui dentro, então acaba trazendo um mix mais negativo para a bolsa no dia de hoje. As empresas de grande capitalização, que estavam sendo aquelas empresas que estavam atraindo basicamente aquele fluxo grande de investidores estrangeiros, no dia de hoje, majoritariamente no negativo, talvez um movimento de realização. Quando a gente vai olhar para as bolsas globais, a gente vê, de certa forma, um mau humor no dia de hoje, né? Então você tem Dow Jones quase no 0 a 0, Souza vai estar daqui a pouco para falar sobre isso, mas S&P caindo, Nasdaq caindo, Nasdaq até realizando um pouco mais, 1,63 de queda. Aí você tem México caindo, Brasil caindo, então, de maneira geral, o mundo como um todo hoje em queda, né? Obviamente, existe uma preocupação aqui em relação aos reflexos de vários acontecimentos geopolíticos, a gente já falou bastante disso, e como isso impacta principalmente o mercado de transporte de cargas, transporte marítimo de cargas, e quanto isso pode voltar a impactar a inflação. Lá no passado, em 2022, isso gerou um efeito borboleta que foi se arrastando e criando gargalos na cadeia logística por vários meses. Então existe uma certa preocupação se isso pode realmente, de fato, voltar à tona e prejudicar aí esse processo de desinflação nas principais economias do mundo. Mercado questionando. Tem também a questão do desastre ambiental lá no Japão, também isso acaba gerando um certo ruído, o tsunami que pode acontecer, existe uma preocupação, deu um terremoto grande, o mercado ainda acompanhando, mas é mais pimenta dentro dessa equação aí, né? Mais volatilidade para o mercado. E eu estava falando dos maiores pesos do Ibov, Vale hoje não caiu tanto, mas acabou fechando negativo, quem salvou foi só Petro aqui, entre as maiores empresas, a gente tem entre as 20 maiores, aí sim, entram 4 aqui no verdinho, tá? Em termos de atividade, um volume muito parecido com o que a gente viu no restinho do final do ano passado, né? Um volume abaixo da média dos 25 bi que a gente teve no ano passado, de 23, o mercado ainda de férias, o pessoal ainda voltando da praia, parado no trânsito, então não consegue mandar a boleta, né? Então o gringo também recuperando da ressaca aí do ano novo, mas um volume um pouquinho mais baixo no dia de hoje, 15 bi, acaba também trazendo esse
diria que um pouquinho mais de marasmo aí. Petróleo. Petróleo aqui acaba figurando em queda, 1,36 de queda no fechamento do dia de hoje, na variação intradiária. Eu já mostrei para vocês aqui, né, basicamente como é que tá as bolsas globais, né? Na Europa a gente até tem uma carinha um pouquinho melhor, mas Estados Unidos um pouquinho pior, e na Ásia nem se fala, né? Acho que já as coisas já falam por si só, né? O noticiário já fala por si só. E aí eu tinha separado aqui a notícia de Sequoia para mostrar para vocês, tá? Assim, saíram em vários veículos, eles divulgaram um fato relevante antes do mercado abrir no dia de hoje, mas eu quis trazer aqui no Brasil Journal, porque eles explicam bastante dos próximos passos, né? Ainda precisa do aval do CAD, não tem nada definido, mas tem um potencial de ser concretizado, até por isso a empresa veio comunicar. Receita anualizada que chegaria a 2,4 bi das companhias fundidas, atendendo a 5 mil municípios, fazendo mais de 200 milhões de entregas por mês, sendo que o Correios, que é o líder, que é o que tem o maior market share, entrega aí em 30 dias cerca de 900 milhões de entregas, tá? Então, o chairman da Sequoia, né, que assumiu recentemente, o Eric Fonseca, falou que é o nascimento da FedEx brasileira. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Esse que é mais um passo que a Sequoia dá, e depois do programa de reestruturação de dívida que já vem durando há bastante tempo, né? A companhia bateu uma alavancagem gigantesca depois de ter seus resultados dilacerados aí por vários eventos. Você tem o evento de liquidez Americanas, você tem o próprio aumento da tributação para os players chineses, que eram parte relevante das receitas da companhia. A companhia fazia muita armazenagem, transporte de cargas e distribuição para esses players. Então acaba que prejudica, porque você tem uma taxação, você tem menos volume sendo encomendado. Então foi aquela tempestade perfeita para a Sequoia, e aí viu a alavancagem disparar no mesmo momento que não conseguia mais rolar dívida. Então os bancos já fizeram a conversão de parte dessa dívida em equity, agora vem o processo de fusão. Então são pequenos passos que a empresa dá para se reestruturar. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, tá? E tem também algumas notícias que foram dadas aí ao longo do dia, inclusive está lá no Genial Analisa. Deixa eu abrir aqui porque eu não deixei aberto, mas saiu a notícia, essa notícia saiu, na verdade, no dia 28, depois do pregão terminar também, que foi a venda da Engie aí, da fatia que ela tinha na tag. A gente achou um fato negativo, não é à toa que a gente rebaixou a recomendação de Engie para venda. Então fiquem atentos aí, porque devemos ter mudanças em nossas carteiras recomendadas aí, que incluem Engie, acompanhando aí a análise do Vitor Souza, que é o nosso analista aqui do setor. Basicamente o resumo do relatório aqui, obviamente isso não exclui a necessidade de você ler na íntegra, mas é de que ela vendeu por um valor que a gente acha que é bem inferior do que a gente tinha no nosso modelo. Então um ativo que traz um nível de rentabilidade muito bom para a companhia, ela está entregando ele a um preço que a gente considera abaixo do justo. Então uma participação geradora de caixa com ROI excelente, a gente não avaliou de uma maneira positiva. Eu vou devolver para você, Denise, e aí se tiver alguma pergunta eu estou aqui à disposição, senão fique quietinho. Tá joia. Helder já está perguntando pelo Souza. O Souza vem daqui a pouquinho. Já vou aproveitar o ensejo também e pedir para o Guimas colocar o link da live que o Felipe Villegas fez hoje, da carteira recomendada de janeiro, as melhores ações para comprar em janeiro. Aquele vídeo curtinho, que já vai direto ao ponto, e tem o link para a carteira, que aí sim está toda detalhada. Vou passar a bola pro Vitor aqui para a gente. Como começar então 2024 comprando ações e se protegendo ao mesmo tempo? Vamos lá, tem bastante possibilidade. Eu sempre falo ali sobre proteção pelo seguinte: o mercado, ao mesmo tempo que ele está otimista com esses cortes na taxa de juros do Brasil, possíveis inícios de cortes ali nos juros americanos, então o mercado está propício para compra, só que ao mesmo tempo a gente tem uma série de instabilidades, principalmente as geopolíticas, né? A gente teve ali alguns problemas no Mar Vermelho, etc. Então tem muita coisa acontecendo. No geral, o investidor está com mais apetite a risco. Só que ainda assim, eu acho que a gente tem que se precaver. Então, nas compras de bolsa, quando a gente vai fazer aqui, né, eu fazendo aqui para os meus clientes aqui da Genial, eu gosto sempre de trabalhar com um certo nível de proteção. E como que eu faço isso? Existem duas formas. A gente pode fazer através de uma estrutura que já está pronta, que é uma estrutura que a gente chama de collar knock-in, onde você limita o teu potencial de alta, mas também você reduz o teu prejuízo a zero se a ação eventualmente cair. Então o que eu penso?
muitos investidores falam com a gente, falam assim, mas se eu limitar minha alta, se o papel explodir para cima, eu vou ganhar menos. Eu falo, sim, você vai ganhar menos. Só que esse menos é 300% CDI, 400% CDI, às vezes 800% CDI. Então não é tão menos assim. Você ainda ganha bastante dinheiro, eliminando ali o teu risco, digamos assim. Então existe essa estrutura, onde a gente traz isso já pronto para o investidor, aquela pessoa às vezes que não consegue montar a operação ali direto no home broker, não tem tempo para isso, então a gente cede essa estrutura pronta, e também tem uma outra que a gente consegue elaborar, personalizada aqui em tela, em qualquer home broker, de qualquer lugar. A gente consegue compartilhar a minha tela aqui? Legal. Então vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Vou pegar aqui a Vale, por questões de liquidez, é um pouco mais fácil da gente direcionar, e vamos começar a mostrar uma compra ali que a gente consiga fazer se protegendo. Essa aqui é a telinha ali do módulo de opções do Profit, onde a gente vai fazer os desenhos, as simulações. Então vamos trazer lá, ó. Comprei a ação aqui, comprei a Vale 3, comprei 100 ações. Então se eu quero me proteger, eu tenho que comprar ali um seguro que vai me proteger em caso de queda. Então no caso aqui eu vou comprar uma put, que é um direito de vender. Então, se o papel cair, eu tenho o direito de vender a 77,32. Se o papel subir, eu compartilho da alta porque eu estou posicionado no papel. Então, eu comprando esse seguro, né, eu vou pagar um prêmio por isso, igual um seguro de carro. Vou pagar ali R$ 2,63. E agora, o que eu tenho que fazer? Como isso tem um custo, eu não quero pagar esse custo, eu coloco as travas que a gente chama, que seria uma forma de financiar esta operação. Então eu vendo aqui um direito de vender essa ação. Então é um negócio que parece meio complicado, mas no dia a dia vai ficando mais fácil, tá? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho uma trava onde se o papel cair, eu estou integralmente protegido, independente do resultado que venha a ter. E se o papel subir, eu concorro a alta de até 3%, num período ali de 32 dias, um pouco mais do que um mês. Essa operação aqui, tá? Eu sei que ela parece que não tem um upside muito longo, mas é porque o mercado já está fechado, então não tem tanta liquidez. Isso aqui dá para melhorar bastante, tá? Deve dar para esticar ali até uns 5, 6% para 30 dias, tá? Dentro deste modelo de estrutura. Então, assim, seria praticamente ali eu compartilhar uma alta de Vale até uns R$ 81, numa operação de 30 dias e onde eu tenho no meu pior cenário, eu não perder nada. Então eu acho que isso é um tipo de operação bem saudável para a gente fazer e dar esse start. Assim, eu acredito que bolsa vai para cima, tá? Mas ao mesmo tempo eu prefiro ser um pouco mais cuidadoso. Então no momento que eu entro numa operação, eu prefiro entrar dessa forma. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o papel, eu fiz essa operação aqui com uma limitação de 5%, em uma operação de 30 dias. O papel subiu 4%. Legal, já estou ganhando 4. Então, se eu for fazer isso numa próxima operação, aqueles 4 que eu já ganhei, eles já estão garantidos para mim, eu não perco mais de jeito nenhum. E aí eu vou sempre empurrando isso aqui cada vez mais para cima, se ele não chegar ali na minha barreira, na minha trava, né? Então, essa é uma forma de você entrar dentro da bolsa de uma maneira um pouco mais conservadora. Isso pode ser feito através das opções, essas aqui são as listadas que você consegue fazer no home broker, da Genial ou no Profit, ou em qualquer plataforma de trader, ou então você pode comprar essa operação já pronta. A gente tem essas estruturas aqui bem definidas, que já vão te dar ali uma lâmina com todas as travas, as barreiras que você tem, tudo bonitinho, que é só dar um ok ali num e-mail, coisa simples, e já vai estar efetivado para o prazo que você escolher, 6 meses, 1 ano, varia ali de cada investidor. Enquanto mais longa, melhor ficam as condições, pela questão ali do tempo, tá? Mas é uma forma que eu gosto muito de usar para entrar com um risco pequeno. Joia, perfeito, maravilhoso, Anjinho, super obrigada. Vamos lá agora para as perguntas, tá? Então aqui, já vamos posicionar uma perguntinha para você, querido Igor. Igor, pode falar sobre o setor automotivo que caiu tudo hoje, locadoras e fabricantes de autopeças? Pergunta da Cris, não sei se é da Cris ou do Cris, não tá dando para ver a fotinha. Tá bom, assim, como eu comentei, né, existia, e na verdade ainda existe uma preocupação do setor como um todo, e assim, em relação aos incentivos que o governo ia dar e as companhias que seriam englobadas dentro desses acordos, né? O governo vinha falando, de certa forma, até vocal, que queria ajudar a indústria, queria modernizar, quer incentivar a redução do custo do Brasil, desse custo de se produzir no Brasil. E o mercado esperava bastante desses incentivos. Com a efetivação, com a concretização e a divulgação do plano do governo, do plano divulgado ali pelo Geraldo Alckmin, isso naturalmente gerou uma frustração em relação ao potencial que ele poderia causar para o setor automotivo, tanto para a produção de caminhões, quanto para a produção de veículos leves, até do ponto de vista de isenção, né, de benefícios tributários e tudo mais. Existe uma grande discussão em relação
as distorções que a reforma tributária ou processo de transição da reforma tributária podem causar no setor. Porque a gente sabe que existem algumas indústrias instaladas em zonas específicas, né, principalmente falando do setor automotivo, que só estão lá por conta de isenção. E aí, por conta de todo o texto que tramita ali para ser sancionado e tudo mais, existia uma preocupação em relação ao quanto o Sudeste poderia ser beneficiado numa possível isenção ao setor automotivo estendida, né? E aí isso meio que já estava na conta, você já tinha uma, entre aspas, contratada uma perspectiva de queda dos preços dos automóveis, preços de fabricação e tudo mais. Com o plano que foi divulgado hoje, isso acaba, eu diria que tirando um dos gatilhos ali para o setor, tanto para a parte de autopartes, né, autopeças, quanto para locação. E aí você também tem um efeito relacionado aos juros, né? A gente tem um movimento de abertura da curva, essas empresas do setor de locação, setor de consumo discricionário, entre aspas, né, mas que são capital intensivo, tem muita dívida relacionada ao CDI também, isso acaba trazendo uma perspectiva um pouquinho mais negativa, porque à medida que você tem o juro lá fora subindo, o juro aqui no Brasil também subindo, e uma perspectiva de que talvez o final do ciclo não seja os 9% que o mercado está precificando, aí você tem um pequeno reajuste no valuation dessas empresas. E lembrando que durante de novembro até dezembro, o setor de locação, o setor de transporte, as empresas, o setor industrial foram um destaque de alta. Então é natural que a gente também veja nessas primeiras semanas aí, com o movimento de correção no juro, também uma correção nas empresas do setor. Obrigada, beleza? Igor. Vitor, e como alavancar o resultado das ações? Tem possibilidades também. Vamos mostrar aqui na prática? Consegue compartilhar a tela? Ah, legal. Bacana. Eu usei a Vale aqui como exemplo novamente. Então eu fiz um desenho aqui para você ter um retorno financeiro maior se você acredita muito numa alta. Essa operação aqui é para quando você já tem a ação, tá? Ou então você quer comprar ela ali naquele momento. Então como é que ela vai funcionar? Muito parecida com a outra, só que num modelo um pouco diferente. Aqui eu estou comprando uma estrutura, estou comprando um direito de comprar essa ação, onde daqui a 32 dias eu tenho o direito de comprar Vale a R$ 77,82. Se a Vale for para R$100, eu tenho o direito de comprá-la a R$ 77,82. Então eu vou comprar ali muito mais barato do que o mercado está sendo negociado. Para ter esse direito, eu pago R$ 2,90. Então, como eu não quero ter esse custo, eu dou um jeito aqui de financiar essa operação. Então, o que eu faço? Eu limito a minha alta até os R$ 81,32 e tenho custo zero. Então, tudo que a ação subir, eu vou ganhar uma vez na ação e uma vez no direito que eu tenho comprado aqui de poder comprar essa ação a 77. Então, vou dar um exemplo aqui. A ação for para R$ 82. Eu vou ganhar na ação até os 81 e eu também vou ganhar no direito de compra até os 81. Então, se a ação subir 5%, eu vou ganhar 10, vou ganhar o dobro. Então, essa aqui é uma estrutura de alavancagem, onde o investidor na ponta final, ele não tem custo, é uma operação ali que sai a zero para a gente poder fazer. Uma ponta paga a outra, então zero financeiro, você não paga nada para fazer. E se o papel subir, você compartilha essa alta dobrada. Então, até mostrando aqui na parte gráfica, né, você nota que se o papel subir, você começa a compartilhar a alta dobrada, chegando ali nos R$ 81,32, para de subir. Então eu ganho ali, né, uma operação aqui com 1.000 ações, por exemplo, eu tenho o potencial de ganhar R$ 7.470, dá quase 10% ali em relação ao preço que o papel está hoje, tá? Então o papel subiu 5, você levou 10. Então é uma estrutura de alavancagem bem interessante. E por que eu falo que essa operação é legal para quem tem ação, tá? Porque você já está no risco. Qual que é esse risco? Se a ação cair, por exemplo. Se a ação cair, você vai ter uma desvalorização em cima da ação que você já tem. Ou seja, você já está ali dentro desse tipo de risco. Nessa estrutura, qual que é o teu maior prejuízo? Você vê aqui a perda máxima, 77 mil para 1.000 ações, que isso aqui eu sei que assusta. Mas esse risco é o quê? Se a ação da Vale virar R$0. Só que se a ação da Vale virar R$0 e você já tem essa ação, você já ia ter esse prejuízo de todo jeito. Então você continua no mesmo risco, ele não muda, tá? Só que você tem esse potencial de alta muito mais efetivo. Então, pô, a ação subiu às vezes 3, você vai ganhar 6. A ação subiu 4, você vai ganhar 8. E aí a gente consegue modelar até chegar num ponto de vista onde a gente acha interessante. E aí a gente começa a estudar algumas coisas, né? Assim, o que é legal aqui da Genial, que eu sempre bato, é a questão da personalização. Vou mostrar aqui um exemplo, ó. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de Vale. Para a gente definir preço, a forma como eu gosto de definir com o investidor. Assim, eu vejo várias coisas, tá? Vou dar só um exemplo. Esse aqui é o livro visual
que mostra pra gente ali aonde essas ordens estão apregoadas, né? Qual faixa de valor o pessoal tá vendendo, o pessoal tá comprando. Esses risquinhos aqui, azuis e vermelhos no canto direito, representam aqui o azul onde está a ordem apregoada de compra e o vermelho onde está a ordem apregoada de venda. Então o que eu tenho aqui? Ó, na região de 78, eu tenho uma força de venda um pouco maior. Na região do 80, eu tenho outra força de venda um pouco maior. Então, como eu quero partilhar dessa alta, desse intervalo, eu tento jogar no 81, um pouquinho mais acima. Quando eu quero comprar, eu faço a mesma coisa. Eu tenho algumas ordens um pouco maiores de compra aqui no 75. Então, eu vou tentar comprar no 74, no 74,50, nessas faixas. E aí, eu uso esse modelo para montar uma estrutura em função disso, tá? Claro, isso a gente vai sempre balizar junto com o investidor, vai entender quais são as premissas que ele tem e tentar desenhar um modelo que vai beneficiar o que ele acredita, tá? Então, a gente tem vários modelos. Hoje eu estou passando 2, mas tem ainda estratégia de remuneração, tem alavancagens maiores do que de 2 para 1, dá para fazer 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, dá para fazer N coisas aqui com esse negócio. E aí a gente só vai entendendo junto ao investidor qual que é a melhor opção para ele. A gente prioriza operações ali que você não vai ter custo para fazer, a gente acha que é mais interessante, porque se o papel for para onde você acha que ele vai, você já vai ganhar bastante dinheiro. Então você não precisa ter tanta preocupação, não precisa pagar por isso. Joia, seguinte, eu vou fazer umas perguntas bem curtinhas, que o Souza já pintou por aí para ele sentar aqui onde você está. Mas antes eu vou pedir para o Guimas colocar a etiquetinha para a galera deixar um like e vou avisar o seguinte para o Eduardo, quer migrar os ativos dele para a Genial, ele mandou uma mensagem aqui. Eduardo, primeira coisa, não sei se você já tem conta aberta com a gente. Se não tiver, abre usando esse QR Code aqui, tá? Para o chefe ver que você veio aqui do fechamento. Abre a conta ali. Logo depois, manda um e-mail para mim que eu vou te encaminhar para um assessor. Se o seu lance for operações estruturadas, você já pode falar direto com o Vitor, tá? Se não for direto de operações estruturadas, você manda um e-mail para mim, que depois, se for pro Vitor, eu mando pro Vitor. Mas manda e-mail para mim, que é denise.barbosa@genial.com.vc, tá? Que a gente vai te auxiliar nessa migração. Então, vamos lá. O Ricardo pergunta, essas estruturas são ensinadas nos cursos da Genial? Ainda não. Estamos pensando sobre isso, a gente está começando a elaborar alguns materiais a respeito disso, tá? Hoje a gente ainda não tem, mas a gente tem uma outra possibilidade. Como essas operações você pode fazer em qualquer lugar, qualquer plataforma de trading, o que eu gosto de passar para o investidor? Assim, minha família sempre foi de professores, tá? Meu pai, minha mãe, meus avós, então eu gosto muito de ensinar. Então, quando a gente pega uma pessoa que quer iniciar nesse segmento, quer tocar esse negócio, a gente costuma fazer 3, 4, 5, 6, 7 operações em conjunto, tá? Então, geralmente a gente faz uma videocall com o mercado aberto e vai fazendo esses desenhos. Fala, ó, isso aqui é isso aqui, o delta representa isso aqui. Então, a gente vai te ensinando ali a fazer algumas operações. A gente recomenda sempre fazer com um valor pequenininho para poder ir pegando tração, mas a gente faz isso junto com você. E, eventualmente, você vai aprendendo. Geralmente o cara faz 2, 3 com a gente e já começa a fazer algumas coisas sozinho. E só vai consultando a gente para algumas coisas mais específicas. Mas a gente gosta de ensinar o investidor a fazer até mesmo para ele não ficar preso, né? A ideia aqui é repassar conhecimento, porque quanto mais gente operar esse mercado, mais líquido ele fica, melhor ele vai ser, para a gente poder trabalhar e a gente vai fazendo isso junto com você. Eu falei com o Eduardo de entrar em contato direto com você, mas a gente não deu seu e-mail. Dá o seu e-mail aí, depois eu te faço a próxima pergunta, mas dá seu e-mail, por favor. Ó, meu e-mail é o victor.gonçalves@genial.com.vc. Pode mandar lá, eu respondo a todo mundo. Isso aí, sucesso total. A Ana Paula pergunta se a Genial compra a taxa de corretagem em FIIs e ações. Não, a gente não cobra a taxa de corretagem, nem para compra, nem para venda, para as operações feitas através do home broker, tá? Se for operação via mesa de operações, aí tem um custo, mas esse custo ele pode ser negociado. Geralmente é o padrão, de 0,5% em cima do valor, se for via mesa de operação, mas a gente pode pensar alguma coisa dependendo de volume, etc. Mas, prioritariamente, se você fizer através do home broker, você não tem custo nenhum. Gente, eu falei para ele responder rápido, porque Souza fugiu. Daqui a pouco ele volta, acho que ele foi tomar uma água ali. Então vai mais uma pergunta, mas responde rapidinho para mim, que eu vou passar perguntas também para esse menino aqui, que está aqui, senão ele fica infeliz, Igor Bastos. Emerson pergunta, olá, boa tarde, penso em vender vale e comprar put com strike de 60,25 longa. O que vocês acham para opções estruturadas? Olha, esse strike, ele tá bem distante do dinheiro. O que isso quer dizer? Ele tá muito longe do preço da ação. Então, se você pensar em uma put de strike R$60, ela vai valer pouquíssimo. Eu até dei uma pesquisada, um cliente meu me pediu próximo desse strike, e a opção, olhando um período ali de 90 dias úteis, acho que 93 dias úteis, tá?
ela está custando 37 centavos, então não dá 0,5% da operação. Quando você vai vender uma put, geralmente você vende para coletar um prêmio e aplica o dinheiro que você honraria, né, seria o dinheiro da venda da Vale, na renda fixa com liquidez. Então você vai pegar numa ponta 100% CDI e na outra mais 0,5%. Então acaba não sendo atrativo uma put neste preço, porque você poderia ter um retorno maior em um ativo de crédito privado, por exemplo. Então, como você vai estar tomando risco de bolsa, o ideal é que você ganhe mais. Assim, eu converso muito com os investidores e nessas operações, a gente fez uma dessa para a Bradesco ano passado, vendemos uma put ali de 1 ano, aplicamos o dinheiro na renda fixa, mas o total de retorno do cliente nesta operação foi de 23%. Aí fazia sentido. Uma operação como essa, pegando um strike de 60, você deve fazer uns 11% ao ano. Então eu acho, isso se for muito, tá? Então eu acho que não é tão atrativo assim, porque você está muito distante. Então às vezes compensa você fazer o quê? Você pode até vender as ações, fazer a venda de uma put mais curta, período temporal pequeno, e aí depois você vai fazendo ao longo dos meses. Sempre curta que você recebe mais prêmio, do que vender uma direto longa. Acho que é mais interessante. Maravilha, super obrigada, tá, Vitor? Obrigadão mesmo, você volta segunda-feira, né? Isso aí, tô aqui segunda. Joia, maravilha. Perguntinha, vou passar aqui para o menino Igor. Cadu pergunta, a Vale hoje não era para subir? O pessoal colocando grana no bolso? Aquela velha história conhecida, né? Sobe no boato, cai no fato. O mercado estava ansioso esperando a divulgação da magnitude dos planos de incentivos ali aos grandes bancos na China para suportar o mercado imobiliário, mercado de infraestrutura também. Hoje a gente teve a notícia, foi divulgada ali logo na noite de lá, né, manhã daqui, na madrugada. E acho que tem um pouco a ver com realização, tá? Se for até pegar o movimento do minério um pouquinho mais travado no dia de hoje, então na minha cabeça pode estar relacionado sim ao pessoal colocando um pouquinho do dinheiro no bolso. Maravilha, olha quem chegou, está aqui posicionado num lugar diferente, Daniel Souza. No lugar do Mota, né, no lugar do Mota, Motinha tá de folga hoje. Daniel Souza, Head de Internacional, tudo bem? Tudo bem, Denise. Igor, feliz ano novo. Feliz ano Você novo. também. A turma aqui, o Deilson não tá aí, mas fica o ano novo, né? Isso aí, Deilson está de férias. E aí, temos muitas notícias? Um monte de gente de férias ainda, parece que não começou o ano. Não, né? hoje está devagar, né? Então você que está nos assistindo, já deixa o seu joinha aqui, por favor, que hoje ainda está meio devagar na audiência, mas vamos lá. Bom, então vamos lá. Hoje é um dia devagar, né? O mercado ainda começando, voltando, mas eu acho que assim, o mais importante é que tivemos algumas notícias importantes, e eu vou falar até um pouquinho aqui, a Apple caiu bem hoje, e também tivemos aí bastante movimentação aí no setor automobilístico, né? Na verdade nem automobilístico, né? De carros elétricos, né? Então a Tesla soltou, né, os resultados de produção e vendas, então daqui a pouquinho eu vou falar mais, só fazer um resumo rápido dos mercados. Hoje o S&P 500, o principal índice, caiu 0,57%, o Nasdaq também caiu forte, 1,6%. Acho que fica muito por conta aí da Apple, né, que deu essa pesada. O Dow Jones, por outro lado, até subiu um pouquinho, 0 a 0, um pouquinho para cima. A gente teve, no overnight lá atrás na Ásia, teve uma sessão mista, a China um pouco mais fraco, saiu bastante dados aí de PMI, né, enfim, no mundo inteiro, né, mas eu acho que o que o mercado olha muito, para a gente é muito importante olhar o PMI de China, né, Igor? Então, o de China veio um pouco mais fraco, veio aquela leitura abaixo de 50, né? Então, parece, né, que, enfim, as indústrias e tal estão reduzindo pedidos, né, em toda a cadeia industrial, enfim, dentro da China. Então, isso aí preocupa e parece que, né, vai ter que ter mais estímulo aí do governo chinês aí para o crescimento realmente voltar, ou pelo menos voltar da forma que o mercado gostaria que voltasse, né? Aquelas taxas chinesas não existem mais, né, de décadas atrás. Mas falar um pouquinho também, a gente teve aí mercados europeus também em baixa, acho que foi também um dia sem muitas notícias, porém o setor de óleo e gás foi forte, né? Foi forte na Europa, foi forte nos Estados Unidos, e também a Petrobras. Eu acho que, né, se não fosse pela Petrobras hoje, né, o nosso mercado ia ter sido pior do que realmente foi, né, que a Petrobras ainda conseguiu fechar em alta. Mas tudo o petróleo, né, forte. Acho que também semana passada já vinha, né, essa tendência que basicamente, né, voltaram as tensões, né, no Mar Vermelho, né, que é a principal rota, aí 12% do comércio internacional passa por ali,
né? Então, se pegar em mercado de petróleo deve ser mais até do que isso, eu não tenho a estatística aqui, mas enfim, os Estados Unidos aí bombardeou, né? Parece que algumas embarcações aí lá dos rebeldes lá dos Houthis, né? Que são baseados no Iêmen, então parece que o Irã também vai colocar navios no mar e tal, mas enfim, os Estados Unidos está prometendo, a Marinha Americana está prometendo que vai patrulhar ali aquela rota. Então, enfim, todo esse agito, né, essas notícias aí fizeram o petróleo subir e aí o setor sobe junto, né? Falar aqui também, falar o que interessa aqui do dia de hoje, que foi a grande movimentação, a Tesla, ela divulgou, né, os resultados. É bom que já viram, geralmente vira o ano, né, vira o trimestre, a Tesla é a primeira sempre a divulgar produção, né? O resultado só vai ser lá para o final do mês de janeiro, só que ela anunciou uma produção total no ano de 2023 de 1,84 milhões de carros no ano passado. Esse número, na verdade, a Tesla vinha trabalhando com guidance de 2 milhões de carros para esse ano. Aí, no último resultado, em outubro, eles reduziram esse guidance para 1,8. Então, veio assim, o mercado já era um número que o mercado estava esperando. Hoje, a Tesla fechou no 0 a 0, então não fez nem tanto preço assim no papel. Mas o que é interessante é que, né, com a Tesla vieram várias outras empresas também divulgando, né? A Tesla criou essa moda e todo mundo está imitando, né? Todo mundo está fazendo igual a Tesla, também está divulgando, né? As outras grandes empresas de carros elétricos também estão divulgando junto com a Tesla. A principal aí que é a chinesa BYD, né? Que tem aqui no Brasil. O Denise já andou nesse carro? BYD não. Aqui no Brasil não tem Tesla, lá tem BYD, já tem Uber rodando. Tem mesmo? Tem. Então se rodei, não sei. É bacana. A BYD veio com uma produção de quase 3 milhões de carros. Só um detalhe interessante é que desses 3 milhões aí, 1,6 milhões são apenas elétricos e o outro 1,4 são híbridos, né? Então, a Tesla ainda é a maior que produz só carro elétrico, né? A BYD, ela é a segunda maior aí, né? Tá fechando, né, esse gap aí mais agressivo, né, na produção e também vendeu o seu carro dela no resto do mundo, né? A Tesla ela é um pouco mais restrita, não tem aqui no Brasil, por exemplo, mas a ação da BYD hoje foi bem, subiu aí quase 2%. Então a gente ficam essas duas principais aí disputando o mercado. E aí tem uma terceira, que é grande, americana, chamada Rivian, que a Ford tem participação, que a Amazon também é grande sócia, porque a Amazon comprou o caminhãozinho lá de entrega da Amazon nos Estados Unidos, usa esse carro elétrico Rivian também. Também é uma empresa grande. Hoje ela também saiu com os dados de produção dela, que vieram mais fracos. De outubro a dezembro, ela veio com um pouco menos de 14 mil veículos entregues. Isso é uma queda de 10% trimestre a trimestre. O mercado, enfim, não gostou. O papel caiu 10% hoje. Quando ele cai 10%, né, qualquer ação americana, ele bate aquele limite, não pode abrir posição short nova, né? Abaixo de 10%, acima de 10% pode, mas... Então o papel ficou oscilando ali, fechou um pouquinho melhor, com 9 e pouquinho de queda. Mas, enfim, o mercado ficou bem desanimado aí com a Rivian, né? E dado que ela é uma empresa menor que a Tesla, né, espera-se mais crescimento, né, para você poder justificar comprar uma empresa, né, que é menor que a Tesla. Enfim, e ela não está vindo, né, com esse crescimento tão forte, então, enfim, o mercado não perdoa e vende mesmo. Eu falei da Apple rápido, hoje caiu mais de 3%. Saiu uma nota aí que um grande banco europeu chamado Barclays, ele rebaixou a recomendação e reduziu o preço-alvo da Apple de $161 para 160, e ele rebaixou para manutenção e fez um comentário interessante, que acha que o mercado de iPhone não deve crescer tanto esse ano, que esse é o grande driver de crescimento da Apple, né? Então, que justifica, né, o valuation dela ser tão alto, né, tão caro. Então, enfim, o mercado comprou, parece que, né, comprou esse call aí e o papel caiu 3%. É difícil ver a Apple cair assim
Na verdade, é difícil ver a Apple começar o ano mal, né? Então, já fica uma coisa, um movimento atípico aí do dia. Eu ia falar um pouco de Bitcoin, mas acho que já devem ter falado tanto hoje de Bitcoin, né? Que está na máxima aí desde o início de 2022. 45 mil dólares. 45 mil dólares, né? Então, outro ativo aí para a gente acompanhar de perto aí, porque com essa redução de juros aí, né? Enfim, esperada, né? Para esse ano, né? Os ativos aí mais arriscados, como o Mota gosta sempre de falar, nos ativos de risco, começam a receber mais alocações por parte dos investidores institucionais, dos grandes alocadores, né, internacionais de recursos e claro que o varejo também segue, né, o varejo seja, né, nos Estados Unidos ou na Europa, no Brasil. Para encerrar aqui, queria falar só um pouquinho da agenda para essa semana. A gente vai ter um resultado de uma grande empresa que é a Walgreens Boots, né, que seria aí a segunda maior rede de farmácias dos Estados Unidos e da Europa também. E eles vão divulgar o resultado dia 4, quarta-feira, antes do mercado abrir. A gente vai ter na semana que vem, a segunda, o banco chamado Jefferies, também está entre os 10 maiores bancos de investimentos americanos. E, só lembrando, a temporada de balanço americana ela vai começar na semana que vem, começa na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã já vão vir os bancões aí, JP Morgan, Wells Fargo, vamos ter Bank of America também, vamos ter BlackRock, né, que é o maior gestora de recursos do mundo, né? Então, enfim, o mercado aí já é legal que nos Estados Unidos começa rápido também, né? Assim, na segunda semana já está sendo um monte de resultado, na segunda semana do ano, e o mercado trabalhando aí com uma queda entre 10% e 15% no faturamento aí desses bancos grandes nesse primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? Então, já se espera aí essa desaceleração no faturamento aí nas carteiras aí dos principais bancos americanos. Mas é isso, Denise. Vou passar a palavra aí de volta para você. Tá, joia. A gente tem uma perguntinha aqui para você, mas e tem uma perguntinha para você. Vamos fazer mais resumidinho? Que E eu posso fazer uma pergunta pro Souza? Tá autorizado, pode fazer. Não, então, assim, eu tenho acompanhado, assim, bem de bastidor, tá, Souza? Essa questão da Apple lá com a questão da patente que eles perderam, isso daí é relevante para a Apple, assim, em termos de faturamento? Eu vi uma cifra lá, mas não sei quanto isso impacta. Não, de faturamento não é tão relevante, Igor. Você está falando da briga, na verdade, tem a questão de patente, né, que ela tem, está lá com a Samsung, várias brigas, e tem a questão do App Store, né, que o App Store é contra a Epic Games, lá do Fortnite, né. Eu acho que essa briga, né, do Epic Games, seja com o App Store ou com a Google Store, né, com a Google Play, né, eu acho que isso é mais relevante, porque esse mercado, né, de apps é o que mais cresce, né. E a linha de serviços da Apple é a que mais cresce também, né? E tem muita resiliência, né? Então, assim, o mercado olha muito assim, se você pegasse a Apple e separasse a sua linha de serviço, já ia ser uma empresa top 10 de faturamento dentro dos Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que, dado o tamanho da Apple, não é uma coisa tão grande, tão impactante, mas eu acho que isso pode afetar o crescimento dela para frente, né? Então, assim, é relevante acompanhar, né? Eu acho importante. Sim. Boa. Perfeito. Estaremos acompanhando com você aqui, né? A Sandy falou, ano novo, Souza com a camisa nova. A cor de camisa nova. A cor de camisa nova. Para variar, ele está de branco. Não, esse Réveillon eu não passei de branco, eu passei de verde, né? Porque verde é a cor da esperança, né, Denise? Você sabe. Denise, você passou de amarelo também? Não, eu passei de branquinho também, querendo paz, mas eu cheguei... Esse amarelo no sentido de vamos trazer bastante ouro, bastante dinheiro para esse ano, viu, investidor? Você que tá de olho. Nosso amigo Alex Martinez falou que agora ele é genial. Tá um beijo, bem-vindo, viu? Bem-vindo. E também queria mandar um beijo pro Rômulo, que é um dos ganhadores do sorteio que a gente fez no último dia do ano passado, e que é um cliente nosso lá do Ceará, que já até visitou a gente aqui, tem foto com o Heitor, com moto e tal. Então é cliente mesmo e gosta da gente, então um beijão para você, tá, querido Rômulo? Perguntinha do Amaury aqui para você. Manda bala. O que você faz quando uma empresa da sua carteira faz um follow-on com valor acima do seu preço teto, 10%, por exemplo? Se deixa diluir ou subscreve? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Muitas pessoas
procuram a gente, principalmente o pessoal ali da assessoria, quando tem algum follow-on, algum evento que vai diluir o acionista minoritário. E aí a minha pergunta, assim, a pergunta que eu faço de volta é sempre a mesma. Esse follow-on, ele muda o fundamento da empresa no médio e longo prazo? Ele vai ser um gatilho potencial para essa empresa se reorganizar, para ela alavancar o crescimento? Se sim, se a resposta for sim, eu acho que vale a pena você comprar, mesmo que seja acima do teu preço teto, para evitar a diluição. Então você se mantém na posição, você segue, a companhia continua acreditando nos fundamentos. Agora, se for um follow-on para pagar a dívida, ou para não bater covenant, ou para segurar as pontas, aí eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado. Ainda mais se estiver acima do seu preço teto. Então acho que, além da avaliação quantitativa, faça uma avaliação qualitativa do que está acontecendo, qual que é o momento daquela empresa, e aí você toma a decisão se vale ou não aderir nesse follow-on acima do preço teto. Geralmente, os investidores que seguem a filosofia aí do Décio Bazin, eles procuram evitar fazer qualquer tipo de compra de ação, mesmo que seja acima do preço teto. Então, fica o recado aí. Obrigada. Guimas, coloca a etiquetinha para o pessoal deixar o like. Atenção, Helder, vou fazer a sua pergunta para o Souza. Souza, Helder pergunta se você viu as projeções dos bancos para o SP500. Alguns bancos estimando o SP500 a 5.500 pontos, se você concorda. Olha, você está falando em 5.500 pontos, o S&P hoje fechou a 470,40, né? Então você está falando aí mais 750 pontos aí para cima, né? Um pouquinho aí, né? Uns 12, 13, entre 12 e 15% aqui, ó, de cabeça eu não vou conseguir fazer a conta, mas olha, eu acho que assim, você está falando um retorno aí que vai bater o juro americano aí, sei lá, 3 vezes o juro americano ao final desse ano. Eu acho um pouco mais difícil, tá? Porque a gente está vindo de uma alta de 24%, né, do mercado ano passado. Então, eu tendo a achar que o mercado vai vir um pouquinho assim, o que puxou muito o mercado ano passado foram lá as 7 magníficas, né, de tecnologia, então, que andaram muito, principalmente a NVIDIA, né? Então, que foi, assim, a NVIDIA, ano passado, eu lembro da virada do ano passado para esse ano, assim, negócio de inteligência artificial já era assim, um grande tema, né, que o mercado ia apostar e que ia ser o tema quente do ano e não deu outra, né? E assim, a NVIDIA subiu 250%. E aí você teve várias outras empresas de tech aí também subindo muito bem. Apple, né, subindo aí quase 40% também, recuperando da performance do ano anterior. Então, acho que esse ano eu acho bem agressivo, tá? Eu acho que uma coisa ali mais para meio, eu quero falar mid-single digits, né? Meio... Como é que é? Lá para 5? Mid-single? Mid-single, 5, 6%. A gente usa mid-single. Então, assim, é uma coisa... Jargão de... jargão de mercado, né? Anglicismo, né? Que a Denise briga. A Denise é americana, mas briga quando eu uso a expressão em inglês, né? Mas assim, eu acho que 5, 6% é uma coisa mais pé no chão. Eu acho que esse juro, ele vai ajudar muito, mas o que eu tenho visto principalmente, assim, muito comentários, é que vai abrir mais recursos para mercados emergentes, né? E o Brasil pode ser um grande beneficiado. Acho que assim, para mercado emergente, em ações, né, renda variável, e em renda fixa, de uma forma geral, assim, que eles chamam de high yield, né? High yield enfim, ativos mais arriscados em renda fixa, né? Que aí isso pode incluir mercados emergentes ou não. Às vezes mercado de high yield dentro dos Estados Unidos também, né? Mas ou nos países desenvolvidos, né? Mas acho que assim, muito dinheiro deve vir para mercados emergentes e outros ativos mais arriscados, entendeu? Então acho que Bolsa Americana, ela sobe sim, mas eu não acho que ela vai ser o principal ativo a subir como foi ano passado. Hoje eu até estava fazendo uma pesquisa, assim, tentando olhar nos emergentes, o mercado de renda fixa curta, porque o pessoal fala que ainda tem muito prêmio na renda fixa curta do Brasil. Eu estava tentando meio que pegar como é que está a situação nos outros países, para ver também um pouco de direcional de câmbio, para onde talvez vá fluxo e tudo mais. E assim, Brasil, tirando os fora da curva, né? Tirando Turquia, Argentina, sim, é o que está com um dos diferenciais maiores entre os emergentes. Assim. Tirando o Strume, né? A gente está numa posição ainda de muito prêmio. Tirando, né? o junk, né? Ou seja, o que as agências colocam como lixo, né? Isso.
Então, assim, tem muito prêmio. Eu acho que, assim, o mercado brasileiro... O Mota tá falando isso há bastante tempo. A gente ficou meio que para trás, né? A gente ainda tá, se for pegar preço-lucro, negociando um desvio padrão abaixo da média histórica. Obviamente, existe uma justificativa para isso, talvez o aumento do risco Brasil no longo prazo. Sim. Você tem um re-rating ali do par juro, preço-lucro, né? Mas, de certa forma, um desvio padrão é bem abaixo do que talvez seria o justo. Você ficar no meio termo já tem um upside, né? Ah, sim. Então, e o fluxo também sumiu, né? Sumiu. No momento que voltou ali em novembro, dezembro, a bolsa andou 25%, né? Então, acho que tem realmente um bom espaço aí. Então, como perceberam, abrimos 2024 falando pra caramba, já estouramos o tempo, tá? Queria muito agradecer aos meninos aqui da bancada, os meninos da produção, a você de casa. Muitíssimo obrigada pela companhia, um feliz ano novo, obrigada pela parceria. Amanhã, às 8h45, temos Morning Call com Roberto Mota e Felipe Vilegas. Um beijo e até a próxima. Tchau! 2023 passou correndo e, como uma boa corrida, a gente superou e venceu vários obstáculos juntos, desde a largada. Olha só como 2023 foi genial!